Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou resolver o segundo exercício do segundo capítulo do livro do Alfredo, de álgebra linear. E nesse exercício é na mesma pegada do último, que a gente tem que provar que tal tipo de vetor é um espaço vetorial. E no caso a gente teria que provar essas 8 propriedades, essas 4 primeiras aditivas, as 4 multiplicativas. E o exercício fala que o vetor é do tipo x, 2x, 3x, certo? Então a primeira propriedade que a gente tem que provar é a propriedade A1, ela é que U mais V mais W igual a U mais V mais W. Só que a gente tem que perceber dos parênteses. Ou seja, o que essa propriedade pede? Aqui a gente mostra que a ordem dos parênteses não muda, certo? O que a gente vai fazer? Vamos lidar primeiro com o lado esquerdo da equação. E a gente vai primeiro definir quais são os vetores. U eu vou chamar de x1, é, 2x1, 3x1, porque essa é a propriedade do vetor. Ele precisa ter essas ordens. Aí aqui eu vou fazer x2, 2x2, 3x2. E o w vai ser x3, 2x3, 3x3, certo? Então, vamos primeiro lidar com o lado esquerdo. Se a gente soma U mais V, ele fala que é as propriedades padrão de soma e multiplicação. Então, se é U mais V, o que a gente tem que fazer? Somar as coordenadas do U mais o V. Então, primeiro vai dar x1 mais x2. Aqui, 2x1 mais 2x2. E aqui, 3x1 mais 3x2, certo? Só que a gente ainda tem que somar o W, porque não pode esquecer que tem o W. Então, e o W, ele é x3, 2x3, 3x3, certo? Ou seja, agora o que a gente faz? A gente pode somar esse vetor com esse, certo? Que só soma os componentes também. Que aí fica x1 mais x2 mais x3, 2x1 mais 2x2 mais 2x3. Na terceira componente, 3x1 mais 3x2 mais 3x3, certo? E o que a gente pode fazer? A gente pode inverter a ordem. Ou a gente pode simplesmente colocar um parênteses, também serve da mesma coisa. É, porque tanto faz a ordem que a gente escreve, é uma soma. Então a gente pode colocar o parênteses porque não tem operações além da adição. Então a gente vai colocar aqui e a gente vai separar. Aí vai ser x1 mais, abre parênteses, x2 mais x3, certo? Aqui a mesma coisa. 2x1 mais 2x2 mais 2x3. Só que a gente coloca, ficou meio ruim ali, mas dá para perceber, o parênteses aqui, certo? E aqui 3x1 mais 3x2 mais 3x3, certo? Com parênteses aqui. E o que a gente percebe? A gente percebe que isso daqui é simplesmente V mais W, V mais W e V mais W. Então, o que a gente faz? A gente vai tirar isso daqui do parênteses. A gente vai refazer o processo que a gente fez, que a gente tinha feito a soma, agora a gente vai separar em vetores. Isso daqui é o vetor U, aí vai ficar U mais, como está dentro do parênteses, a gente separa dentro do parênteses, V mais W, certo? Então a gente partiu do pressuposto inicial e chegou aqui. Então tá certo, a primeira propriedade, tudo certo. Segunda propriedade, é U mais V igual a V mais U. É isso que a gente tem que provar. E então, o que essa propriedade pede? Para a gente mostrar que a ordem da soma dos vetores não interfere. Ou seja, e vamos primeiro definir os vetores também. x1, 2x1,
perdão, 3x1, certo? E o v, x2, 2x2, 3x2. Então, se a gente for somar, a gente vai somar componente com componente. Então, a gente vai ter que u mais v é x1 mais x2, 2x1 mais 2x2 e 3x1 mais 3x2. Então, a partir desse ponto que a gente percebe que é uma soma. Então, tanto faz a gente somar 10 mais 2 ou 2 mais 10. Vai dar 12 de qualquer jeito. Então, não interfere. A gente pode inverter a ordem do que está dentro do parênteses ali. Então, vai ficar isso daqui. A gente pode escrever como x2 mais x1, 2x2 mais 2x1 e 3x2 mais 3x1. Certo? Então, a gente vai separar isso daqui. Isso daqui seria o vetor v, v e v. Já isso daqui é o vetor u e u. Então, isso fica como v mais u. Então, também está certo. A gente partiu de u mais v, chegou em v mais u, sem problemas. Agora, vamos provar a terceira propriedade. U mais zero igual a u. Mais zero, esse zero seria o zero barra, seria o vetor nulo. O u, como a gente já definiu, é x1, 2x1, 3x1. E o zero barra é o vetor nulo. 0, 0, 0. A gente chega que isso daqui é igual a x1, 2x1 e 3x1. Porque somar zero não interfere em nada nesse problema. Que isso daqui é igual ao próprio u. Então, não muda nada, também está certo, não tem problema nenhum nessa daqui. Agora já vamos para a próxima propriedade, que é a última propriedade das propriedades aditivas. Lembrando que são 8 propriedades, certo? É, essa propriedade ela tem um enunciado um pouco mais difícil. Qualquer u existe menos u tal que u mais menos u igual a zero. Isso daqui a gente precisa mostrar que u mais menos u vai dar zero. Então, um u genérico, que ele seria o x1, 2x1, 3x1, que é o próprio u que a gente já estava usando, e menos u, já que como as propriedades são as mesmas, se a gente multiplicar por menos 1, a gente só vai ter que menos u. É só inverter o sinal. E se a gente somar um com o outro, a gente somando as coordenadas vai ter x1 menos x1 mais menos x1, né, só que dá na mesma, 2x1 menos 2x1, 3x1 menos 3x1. Que isso daqui vai dar 0, 0, 0. Isso daqui é igual ao 0 barra. Isso daqui é igual ao vetor nulo. Então, também está certo. Provado todas as propriedades aditivas, agora faltam as multiplicativas. A primeira multiplicativa, a gente tem que alfa, beta vezes u igual a alfa vezes beta. Certo? Então, isso daqui é para a gente provar que a ordem dos parênteses não interfere. E vale ressaltar em que alfa e beta pertencem ao conjunto dos números reais, certo? Eles são números reais. E o u é um vetor. U ele vai ser o x1. Não tem nem necessidade mais de. Já que a gente só está tratando como um vetor, a gente pode, em vez de escrever como x1, escrever o próprio x, para não ter essa diferenciação. Então, se a gente. Vamos primeiro tratar com o lado esquerdo. A gente tem alfa, beta, vezes x, 2x, 3x. Então, o que a gente vai fazer é passar esse alfa, beta para dentro. Então, isso daqui é igual a alfa, beta, x, alfa, beta, 2x, alfa, beta, 3x. Que, como a gente tem as propriedades, a gente pode tirar esse alfa fora.
a gente, que fica que alfa vezes beta x, beta 2x e beta 3x. Então a gente chegou em que alfa de alfa vezes beta u. Então a gente chegou no ponto inicial e chegou onde a gente queria chegar, certo? Chegamos na propriedade que a gente queria. Conseguimos provar que ela é verdadeira. Agora a propriedade M2, a segunda propriedade multiplicativa, é alfa mais beta vezes u igual a alfa u mais alfa beta. Isso daqui a gente tem a intenção de provar que distributiva vale para esse vetor. Só que alfa e beta são números reais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alfa mais... A gente vai fazer alfa mais beta vezes um vetor, que é o vetor genérico, x, 2x, 3x. Isso daqui a gente vai passar para dentro, porque é um vetor, só que dentro de um parênteses, para ter precaução. E alfa mais beta vezes 2x, alfa mais beta vezes 3x. Só que, como isso daqui, a gente já está tratando de uma multiplicação entre números, a multiplicação entre números a gente sabe que a propriedade distributiva vale. Então, o que a gente vai fazer? Esse alfa mais beta vai fazer o chuveirinho e vai ficar alfa x mais beta x. Aqui, alfa 2x mais beta 2x. E aqui, alfa 3x mais beta 3x. Que a gente pode separar em dois vetores, no vetor alfa x, alfa 2x e alfa 3x, e no vetor beta x, beta 2x e beta 3x. Só que o que a gente pode fazer também é colocar em evidência o alfa para fora de tudo. Então vai ficar alfa vezes x, 2x, 3x. E beta vezes x, 2x e 3x. Então, isso daqui é o alfa vezes u mais beta vezes u. Então, está provado, essa propriedade também é verdadeira. Agora vamos partir para a penúltima propriedade, a propriedade M3. A gente tem aqui alfa vezes u mais v igual a alfa u mais alfa v. E o alfa é um número real e u mais v são vetores. Agora a gente vai diferenciar para não ter confusão. Isso aqui é x1, 2x1 e 3x1. O v é x2, 2x2 e 3x2. Aí o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer a soma, porque ela está dentro do parênteses. Então primeiro a gente vai somar o vetor u com o vetor v. Então a gente vai somar as componentes. Alfa vezes x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, 3x1 mais 3x2. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente passar o alfa para dentro. Então, a gente vai ter que alfa x1 mais alfa x2, 2 alfa x1, 2 alfa x2, 3 alfa x1. Perdão, isso aqui. Isso daqui era para ser uma soma, tá? Eu não estou conseguindo excluir aqui, é uma soma. Mais 3 alfa x2. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai separar os vetores. A gente vai separar em alfa, em um vetor alfa x1, alfa vezes 2x1,
alfa vezes 3, perdão, vezes 3, x1, mais o vetor alfa x2, alfa 2x2, alfa 3x, x2. E o alfa pode de novo sair, a gente vai ter alfa vezes x1, 2x1 e 3x1, mais alfa vezes x2, 2x2, 3x2. Só que isso daqui é o vetor U, isso daqui é o vetor V. Então a gente chegou que isso daqui é, perdão, isso daqui é igual a alfa U mais alfa V, certo? Propriedade M3 certa também. Propriedade M3 certa também. Agora a gente vai ter a propriedade M4, que a gente tem que 1 vezes U igual a U. E essa propriedade, você tem o vetor U, que seria o x, 2x, 3x, e a gente vai multiplicar isso por 1. 1 vezes isso, que é x, 2x e 3x. O 1 entra para dentro, a gente vai ter 1 vezes x, mas é o próprio x, 1 vezes 2x é o próprio 2x, e 1 vezes 3x é o próprio 3x. Que isso daqui é o próprio U, ou seja, também conferiu. Ou seja, todas as propriedades deram certo. Então, sim, é um espaço vetorial. E o exercício acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se te ajudou, deixa um curtir e se inscrevam no canal.